Sou enfermeira há 12 anos. Tempo suficiente para aprender a ler pessoas antes mesmo de abrirem a boca. No hospital, isso vira um instinto. Sei quando alguém vai desmaiar, quando um paciente está mentindo sobre a dor, e principalmente quando alguém olha diferente. Fernando entrou na minha vida numa manhã comum de segunda-feira, dessas em que o café nunca é forte o bastante e o corredor ainda carrega o cheiro da madrugada. Eu estava organizando prontuários no posto quando ouvi passos novos. Não eram apressados como os dos residentes, nem pesados como os dos médicos mais velhos. Eram passos firmes, confiantes, jovens. Levantei o olhar. Ele usava jaleco ainda impecável, como se o hospital não tivesse conseguido marcá-lo. Cabelo castanho escuro, levemente bagunçado, barba por fazer na medida exata entre o desleixo e o charme. Os olhos, os olhos. Castanhos claros, atentos, curiosos. Ele parecia observar tudo como quem chega a um mundo novo. Bom dia, disse ele, sorrindo. Sou Fernando, clínico geral. Começo hoje. A forma como falou meu nome depois que eu me apresentei me fez arrepiar. Paula repetiu, como se provasse o som. Vou trabalhar bastante com você, pelo que me disseram. Senti algo que não sentia havia muito tempo, aquele frio leve no estômago que antecede uma história. Sou casada há 6 anos com Silvio. Nosso casamento é tranquilo, honesto, aberto. A gente se ama, se respeita, mas também entende que desejo não morre porque se assina um papel. Nunca escondemos isso um do outro. Ainda assim, fazia tempo que ninguém despertava em mim aquela chama silenciosa, aquela vontade que começa nos olhos antes de chegar ao corpo. Fernando passou a circular pelo setor com naturalidade. Observava, perguntava, aprendia. E eu, sem perceber, comecei a antecipar sua presença. Notava quando ele ainda não tinha aparecido. Sabia reconhecer o som dos passos dele no corredor. No terceiro dia, ele se aproximou enquanto eu aplicava a medicação em uma paciente idosa. Você tem mãos muito delicadas, comentou em voz baixa. As pessoas aqui parecem confiar em você. Olhei para ele por cima da máscara. Faz parte do trabalho. Não só. Seus olhos sustentaram os meus por um segundo a mais do que o necessário. É você. A frase ecoou dentro de mim o resto do dia. Em casa, Silvio falava sobre o trabalho dele, sobre trânsito, sobre um jogo qualquer. Eu respondia, presente, mas parte de mim ainda estava naquele corredor branco, naquela voz baixa, naquele olhar atento. Naquela noite, contei a ele. Chegou um médico novo. Fernando. Falei casualmente enquanto guardava os pratos. Acho que vou acabar trabalhando bastante com ele. Silvio me olhou com aquele meio sorriso que conhece meus silêncios. E você gostou? Não menti. Gostei. Ele assentiu tranquilo. Então aproveita. Só não esquece de mim. Sorri. Não havia culpa em mim. Só expectativa. No hospital, comecei a testar limites pequenos. Um toque um pouco mais demorado ao entregar um prontuário. Um comentário mais pessoal no meio de uma rotina clínica. Você não parece alguém que fica parado, disse a ele certo dia. O que faz quando não está aqui? Tento viver, respondeu. Correr, viajar quando dá, conhecer gente interessante. E já conheceu alguém interessante aqui? Ele inclinou levemente a cabeça. Estou conhecendo. Meu corpo inteiro entendeu antes da minha mente. Não era uma investida direta. Ainda não. Era um jogo feito de entrelinhas, de pausas, de olhares que duravam mais do que deveriam. Um jogo que me fazia caminhar pelos corredores com a sensação de estar sendo vista, não como enfermeira, não como esposa, mas como mulher. E eu queria mais. Pela primeira vez em anos, não era apenas desejo físico, era curiosidade. Vontade de ser descoberta de novo, de provocar, de ser provocada. Fernando não sabia nada sobre minha vida fora dali. Não sabia de Silvio, da nossa relação aberta, da minha rotina além do uniforme. E talvez fosse isso que tornasse tudo mais excitante. Naquele espaço eu podia ser apenas Paula, não a esposa de alguém, não a mulher segura e resolvida, apenas uma mulher sendo vista. E eu decidi, naquele mesmo dia, que não iria esperar o acaso. Se ele ainda não tinha percebido que eu estava interessada, eu faria questão de deixar claro, mas sem pressa. Sedução, eu sabia, não começa com palavras. Começa com intenção. Passei a semana inteira com aquela decisão martelando dentro de mim. Eu não iria esperar que algo simplesmente acontecesse. Desejo também é movimento. E eu sempre soube conduzir situações, no hospital, na vida, nos sentimentos. Fernando não seria diferente. Na sexta-feira, cheguei alguns minutos mais cedo. Prendi o cabelo de um jeito diferente, deixando algumas mechas soltas ao redor do rosto. Nada exagerado, apenas feminino.
Passei um batom discreto, mas quente, daqueles que não chamam atenção de longe, só de perto. Ele chegou pouco depois. Bom dia, Paula disse, pousando o copo de café no balcão. Você está diferente hoje. Meu coração bateu mais rápido, mas mantive o tom neutro. Diferente como? Ele me observou por um segundo, com aquele jeito atento que já começava a me provocar. Mais viva. Sorri sem responder. Às vezes, o silêncio é a resposta mais clara. Trabalhamos juntos durante toda a manhã. Eu me oferecia para acompanhar visitas que nem sempre precisavam de mim. Ele aceitava sem questionar. Andávamos lado a lado pelos corredores, trocando comentários rápidos, olhares cúmplices, pequenos sorrisos que ninguém mais parecia notar. Em um dos quartos, enquanto ele examinava um paciente, fiquei encostada perto da porta. Fernando se aproximou para pegar uma prancheta que eu segurava. Nossos dedos se tocaram. Foi um contato rápido, quase nada. Mas nenhum de nós se afastou imediatamente. Desculpa, murmurou ele. Imagina, respondi, mantendo a mão ali por meio segundo a mais. O ar entre nós mudou. Depois, no posto, ele se inclinou para olhar a tela do computador ao meu lado. Senti seu perfume, algo limpo, fresco, que combinava demais com ele. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse controlar. Não me afastei. Você sempre fica tão perto assim das pessoas? Perguntou em tom leve. Inclinei o rosto na direção dele. Só das que me deixam à vontade. Ele me encarou. Pela primeira vez, não desviou. E eu te deixo à vontade? Está deixando, respondi. O telefone tocou. A realidade voltou. Mas algo tinha sido dito ali mesmo sem palavras diretas. Naquela noite em casa, Silvio percebeu meu brilho diferente. Você está feliz, comentou, enquanto me abraçava por trás. Estou me sentindo viva, respondi com honestidade. Ele beijou meu ombro. Gosto quando você fica assim. Essa era a beleza do que construímos. Eu não precisava esconder nada de mim. Na segunda-feira seguinte, o hospital estava mais calmo. Fernando apareceu no posto com 2 xícaras de café. Trouxe um para você, disse. Descobri como você gosta. Peguei a xícara, tocando de leve seus dedos outra vez. Está aprendendo rápido. Tenho uma boa professora. O convite veio no fim do plantão. Alguns médicos vão sair para beber algo. Você gostaria de ir? Olhei para ele por um instante. Ali não era apenas uma colega. Era uma mulher escolhendo. Gostaria. O bar era simples, aconchegante. Sentamos um pouco afastados do grupo. A conversa fluiu fácil, música, viagens, pequenas histórias. Ele falava com brilho nos olhos. Eu me via rindo mais do que costumava. Você sempre foi assim? Perguntou. Tão segura? Nem sempre. Aprendi a ser. Alguém te machucou? Balancei a cabeça. Não, a vida só ensina. Ele me observou em silêncio, como se quisesse entender mais do que eu dizia. Você me intriga, Paula. Isso é bom ou ruim? Muito bom. O barulho ao redor pareceu distante. Estávamos numa bolha. Não houve toque. Não houve beijo. Só aquela tensão viva entre 2 pessoas que sabiam exatamente o que estava nascendo. Quando nos despedimos, ele segurou minha mão por um instante. Fico feliz que tenha vindo. Eu também respondi. Caminhei para casa sentindo o corpo leve, a mente acesa. O jogo tinha começado, e eu sabia que não iria parar ali. Depois daquela noite no bar, nada havia mudado, e tudo tinha mudado. No hospital, continuávamos profissionais. Jalecos fechados, vozes neutras, gestos contidos. Mas bastava um corredor vazio, um olhar sustentado por meio segundo a mais, para que o mundo real perdesse um pouco da força. Fernando passou a me observar como quem tenta decifrar um enigma. Eu sentia, e de propósito não facilitava. Às vezes, eu ria com outros colegas. Outras, me concentrava no trabalho como se ele não existisse. Em certos momentos, deixava escapar uma frase baixa, íntima, só para ele ouvir. Era um jogo de presença e ausência, e ele entrou nele. Certa manhã, enquanto organizávamos um carrinho de medicação, ele falou em tom quase casual. Você faz isso de propósito, não faz? Levantei os olhos. Isso o quê? Me deixar sem saber se você está perto ou longe. Aproximei-me um pouco, mantendo a voz baixa. Talvez eu só goste de ver até onde você vai. Ele engoliu em seco. Você é perigosa, Paula. Sorri. Não, só sou honesta com o que sinto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E o que você sente? A pergunta ficou suspensa entre nós. Curiosidade, respondi. Vontade. Interesse. Ele não recuou. E medo? Um pouco. De mim? De mim mesma. Fernando respirou fundo, como quem segura algo maior do que pretendia. Você sabe que isso aqui é um limite complicado.
Sei, concordei. Por isso é tão intenso. Naquele dia, fomos escalados juntos para acompanhar um paciente em observação numa ala mais silenciosa. O ambiente era quase vazio, luz suave, poucos passos ecoando. Enquanto eu ajustava o soro, ele observava os dados no prontuário. Em determinado momento, senti seu olhar em mim, não profissional, não clínico. Paula, virei-me. Você não sai da minha cabeça. Não respondi de imediato. Dei um passo na direção dele, o suficiente para que a distância entre nós se tornasse consciente. Então estamos em sintonia. Você não tem ideia do quanto eu tento manter isso aqui, sob controle. E está funcionando? Ele sorriu de leve. Nem um pouco. O silêncio que se seguiu era carregado. Nenhum de nós se tocou. Mas algo dentro de mim já havia cruzado uma linha invisível. Naquela noite, contei a Silvio. Acho que estou me envolvendo com alguém no hospital, falei enquanto nos preparávamos para dormir. Ele me olhou com atenção. Emocionalmente? Pensei antes de responder. Talvez. Ele assentiu, sereno. Só não se perca de você. Aquela frase me acompanhou durante dias. Fernando passou a me procurar nos intervalos. Não para algo físico, para conversar. Sentávamos em escadas pouco usadas em bancos do pátio interno, dividindo cafés, histórias, silêncios. Descobri nele mais do que beleza, sensibilidade, insegurança, sonhos, ainda informação. E quanto mais eu via o homem por trás do jaleco, mais difícil ficava manter aquilo apenas no plano do jogo. Certa tarde, ele segurou minha mão sem pensar. Foi um gesto simples, mas meu corpo inteiro reagiu. Ele soltou imediatamente. Desculpa, eu... Não peça desculpas, interrompi. Só, entenda o que isso significa. E o que significa? Aproximei-me o bastante para que ele sentisse minha respiração. Que se continuarmos não será só desejo. Ele fechou os olhos por um instante. Eu não sei se estou pronto para algo assim. Nem eu, mas nenhum de nós se afastou. A tensão deixou de ser apenas excitante. Tornou-se profunda. Não era mais sobre provocar, era sobre escolher. Depois daquela conversa, algo em Fernando mudou. Ele continuava educado, atencioso, profissional. Mas havia uma contenção nova em seus gestos, como se estivesse constantemente se segurando. Já não se aproximava tanto. Já não buscava meu olhar com a mesma naturalidade. Estranhamente, foi isso que me fez querer ainda mais. O jogo deixou de ser leve. Tornou-se denso. Havia desejo, sim, mas também cuidado, receio, consciência. Eu via lutar contra algo que crescia dentro dele, e isso me tocava de um jeito inesperado. Eu não queria apenas provocá-lo. Queria ser escolhida. Num plantão noturno, o hospital estava quase em silêncio. A chuva fina batia contra as janelas altas, criando um fundo constante de som. Fernando e eu estávamos na sala de apoio, revisando relatórios. Você está distante, observei. Ele não levantou os olhos. Estou tentando ser responsável. Comigo ou consigo mesmo? Ele respirou fundo antes de responder. Com nós dois. Fechei a pasta que eu segurava. Fernando, eu não sou um erro esperando para acontecer. Ele me encarou. Eu sei. É justamente isso que me assusta. Levantei-me devagar e me aproximei da janela. As luzes da cidade piscavam ao longe. Eu não estou te pedindo nada além da verdade, falei, sem virar o rosto. Você quer isso? Houve um silêncio longo. Quero, respondeu por fim. Mais do que deveria. Virei-me. Então pare de agir como se sentir fosse um pecado. Ele se levantou. A distância entre nós era pequena demais para ser neutra, grande demais para ser íntima. E se isso sair do controle? Talvez já tenha saído. Seus olhos percorreram meu rosto, demorando-se nos meus lábios. O ar entre nós parecia elétrico. Você sabe que se eu cruzar essa linha, não vou saber voltar atrás. Eu também não, admiti. Ficamos ali, imóveis, como dois corpos à beira de um passo irreversível. Mas ele recuou. Não aqui, não assim. Senti uma pontada, não de rejeição, mas de realidade. Então quando? Perguntei suavemente. Ele passou a mão pelos cabelos. Quando não estivermos cercados por paredes que nos observam. Quando eu puder ser só um homem e você só uma mulher. Aquelas palavras me atravessaram. Naquela noite em casa, Silvio me percebeu inquieta. Está difícil, não está? Perguntou. Assenti. Não é só desejo. É conexão. Ele me puxou para perto. Só não se esqueça de que você é fora disso. Beijei seu peito em silêncio. Eu sabia quem eu era, mas também sabia que estava mudando. Nos dias seguintes, Fernando passou a me tratar com uma delicadeza intensa. Pequenos gestos, guardar uma cadeira para mim, deixar um bilhete com uma observação engraçada, esperar para irmos embora juntos.
Nada físico, tudo profundo. Certa tarde, ele me entregou um papel dobrado. Eu tento ser racional, mas você me desorganiza. Guardei no bolso como quem guarda um segredo precioso. Quando nossos dedos se tocavam por acaso, já não era acidente. Era reconhecimento. Não havia beijos. Não havia promessas. Mas havia algo talvez mais perigoso. A certeza silenciosa de que estávamos caminhando para algo que nenhum dos dois conseguiria fingir que não queria. Depois do bilhete, deixei de fingir para mim mesma que aquilo ainda era apenas um jogo. Fernando já não era só o médico novo, bonito, interessante. Ele ocupava meus pensamentos nos momentos mais inesperados, enquanto eu organizava materiais, enquanto dirigia para casa, enquanto escutava Silvio falar sobre o dia dele. Não era culpa, era consciência. Eu sabia exatamente onde estava pisando. E ainda assim não ecoava. Naquela semana, fomos escalados juntos para um treinamento em outra ala do hospital, mais afastada, onde o movimento era mínimo. A sala era ampla, com janelas altas e cadeiras alinhadas. Poucas pessoas apareceram. Em determinado momento, ficamos sozinhos. Fernando fechou a porta com cuidado. Não é nada proibido, disse, como se lesse meu pensamento. Só para evitar barulho do corredor. Assenti, mas meu corpo inteiro já estava em alerta. Sentamos lado a lado. Ele parecia nervoso. Batia levemente o pé no chão, como quem tenta conter algo. Você está bem? Perguntei. Não sei, respondeu com um sorriso breve. Você está aqui. Isso já muda tudo. Olhei para ele. Eu não vim para te confundir. Veio para quê, então? A pergunta era simples. A resposta não. Vim porque eu quis. Ele me encarou em silêncio. Havia algo nos olhos dele que eu ainda não tinha visto. Entrega misturada com medo. Paula, começou, mas parou. Fala, eu penso em você o tempo todo. Tento ser profissional, racional, mas quando você entra numa sala, eu esqueço tudo isso. Meu coração acelerou. E o que você quer fazer com isso? Ele respirou fundo. Eu quero ser honesto. Não quero que você seja apenas uma fantasia entre plantões. Eu também não. Aproximei-me um pouco mais. Nossos ombros quase se tocavam. Eu não estou aqui para ser um erro escondido, continuei. Estou aqui porque escolhi estar. Ele levou a mão até a minha, hesitando por um instante antes de tocá-la de verdade. Não puxei. Você tem certeza? Perguntou em voz baixa. Tenho. Não houve pressa. Nenhum gesto brusco. Fernando aproximou o rosto devagar, como se me desse tempo para recuar. Eu não recuei. Quando seus lábios tocaram os meus, foi suave. Um beijo contido, carregado de tudo que vinha sendo guardado havia semanas. Foi curto, mas foi suficiente para mudar tudo. Ele se afastou primeiro, os olhos ainda presos aos meus. Desculpa, eu... Não peça desculpas, repeti. Só entenda o que isso significa. Significa que não há mais volta. Talvez nunca tenha havido. O restante do dia passou como um sonho acordado. Voltamos ao trabalho, cada um para seu setor. Ninguém percebeu nada, mas dentro de mim, algo havia se reorganizado. Não era euforia, era clareza. Naquela noite, em casa, abracei Silvio com mais força do que de costume. Você está diferente, observou. Estou em transição, respondi. Ele me olhou com cuidado. Para onde? Pensei antes de responder. Para um lugar onde eu preciso ser ainda mais honesta comigo mesma. Ele me beijou a testa. Só não se perca. Eu não estava me perdendo. Estava me encontrando em outra versão de mim. E Fernando agora fazia parte disso. Depois daquele beijo, nada voltou ao normal. Não porque alguém tivesse percebido. Não porque algo tivesse sido dito em voz alta. Mas porque dentro de mim, o mundo havia mudado de eixo. Fernando e eu passamos 2 dias inteiros sem ficarmos sozinhos. Plantões cheios, corredores movimentados, vozes por todos os lados. Mesmo assim, eu sentia a presença dele como um campo magnético. Bastava ele entrar numa sala para que meu corpo reagisse. Nossos olhares se encontravam com mais cuidado agora. Já não havia apenas curiosidade. Havia memória. Um beijo muda tudo porque cria passado entre duas pessoas. Na quarta-feira à noite, ele me enviou uma mensagem pela primeira vez fora do hospital. Não consigo tirar você da cabeça. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de responder. Nem eu você. A resposta veio quase imediata. Você está bem com isso? Pensei em Silvio em casa tranquilo. Pensei em mim mesma consciente. Estou sendo honesta. Isso é estar bem. Ele demorou um pouco. Eu tenho medo de te querer mais do que deveria. Sorri sozinha. Talvez o problema não seja querer demais, mas fugir do que é real. Na manhã seguinte, nos encontramos no estacionamento antes do plantão.
O ar ainda estava frio e o céu carregava tons pálidos. Ele se aproximou devagar. Eu quase não dormi, confessou. Eu dormi pouco, respondi, mas sonhei muito. Ele sorriu de leve. Comigo? Com o que ainda não aconteceu. Houve um silêncio cheio de significado. Paula, eu não quero te esconder, nem te usar como escape. Nem eu, disse. Eu escolho estar aqui. Ele respirou fundo, como quem aceita um risco. Então vamos fazer isso do jeito certo. Qual é o jeito certo? Com respeito, com verdade, sem fingir que é só impulso. Concordei, e sem machucar quem não merece. Ele assentiu. Naquele dia trabalhamos como sempre, mas algo novo nos unia, um acordo silencioso. Não éramos mais dois corpos flertando no limite. Éramos duas pessoas que haviam se escolhido conscientemente. À tarde, em uma ala quase vazia, ficamos frente a frente por alguns segundos a mais do que o protocolo permitiria. Eu queria poder te tocar agora, murmurou. Eu também respondi, mas talvez seja exatamente por isso que não devemos. Ele sorriu, um pouco triste, um pouco admirado. Você é mais forte do que imagina. Não, corrigi. Eu só sei o que quero preservar. Aquela contenção nos unia mais do que qualquer gesto impulsivo. À noite, em casa, sentei ao lado de Silvio no sofá. Estou me envolvendo com ele e falei com calma. Não apenas fisicamente. Ele me ouviu em silêncio. Você está apaixonada? Pensei. Estou em processo. Ele segurou minha mão. Então vá com cuidado. Eu estou. E era verdade. O que nascia entre mim e Fernando não era apenas desejo. Era escolha. E isso exigia mais maturidade do que qualquer impulso. O que mais me surpreendeu depois que assumimos, mesmo que apenas entre nós, que havia algo real ali, foi a forma como o mundo pareceu desacelerar. Já não havia aquela urgência ansiosa do começo. O desejo continuava vivo, pulsando em cada encontro de olhares, em cada frase dita a meia voz. Mas agora vinha acompanhado de algo mais denso, cuidado. Fernando não me procurava apenas quando sentia vontade. Ele me perguntava como eu estava. Lembrava de detalhes que eu havia contado semanas antes. Notava quando eu chegava cansada, quando eu me recolhia mais. Num plantão particularmente difícil, em que perdi um paciente jovem, sentei sozinha na sala de descanso. Ele apareceu minutos depois, sem dizer nada. Apenas sentou ao meu lado. Você não precisa ser forte o tempo todo, murmurou. Aquela frase atravessou minhas defesas. Não chorei, mas senti algo ceder dentro de mim. Aqui todo mundo espera que a gente siga, respondi. Que engula e continue. E fora daqui? Perguntou. Quem cuida de você? Pensei em Silvio. Em casa. Em mim mesma. Às vezes eu. Ele inclinou levemente o corpo em minha direção. Eu gostaria de ser alguém que soma, não que complica. Olhei para ele. Você soma. A forma como ele sustentou meu olhar não era de desejo. Era de presença. E isso me tocou mais profundamente do que qualquer flerte. Percebi então que aquilo que crescia entre nós não cabia mais apenas no espaço secreto entre corredores. Tornava-se parte da minha identidade, do meu modo de existir. Com Silvio eu permanecia honesta. Não em detalhes íntimos, mas em essência. Ele sentia que algo estava se transformando. Você está mudando, disse ele certa noite. Estou me escutando mais, respondi. Ele me observou por um instante. Só espero que no meio disso tudo, você continue sendo você. Aquela frase ecoou em mim. Quem eu era agora? Não apenas esposa, não apenas enfermeira, não apenas mulher desejada. Eu era alguém aprendendo a existir em múltiplos vínculos sem se diluir. Fernando me chamou para caminhar depois do plantão numa tarde de céu rosado. Andamos em silêncio por alguns quarteirões. Às vezes eu tenho medo, confessou. Medo de não ser apenas uma fase para você. Parei de andar. Você não é um desvio. É uma escolha consciente. Ele respirou fundo. E se um dia eu quiser mais do que você pode me dar? Então você vai precisar ser honesto consigo mesmo, e respondi. E comigo. Ele assentiu. Eu não quero te prender, nem ser apenas um capítulo descartável. Aproximei-me dele. Nenhuma relação precisa ser eterna para ser verdadeira. Ele me olhou como se estivesse aprendendo um idioma novo. Você me ensina coisas sem perceber. Sorri. Você me lembra que ainda posso sentir sem me perder. Ficamos ali, lado a lado, sem nos tocar. O que nos unia naquele momento não era impulso. Era reconhecimento. E eu sabia que estávamos nos aproximando de um ponto em que precisaríamos decidir até onde isso poderia crescer, sem nos transformar em alguém que não queríamos ser. Há histórias que não terminam com uma cena grandiosa. Não tem explosões, despedidas dramáticas ou promessas eternas.
Algumas apenas encontram um ponto de equilíbrio e é ali que se tornam verdadeiras. Foi isso que aconteceu comigo. Depois daquela caminhada, algo se assentou entre mim e Fernando. Não desapareceu, não esfriou, mas ganhou contorno. Deixou de ser uma tensão indefinida para se tornar uma presença consciente e madura. Nós não corremos para consumar nada. Continuamos nos encontrando nos intervalos, dividindo cafés, silêncios, pequenos risos. Havia desejo, sim, vivo, latente. Mas agora ele vinha acompanhado de escolha. Eu não queria que nossa história nascesse da urgência. Queria que ela existisse por sentido. Numa manhã clara, sentamos juntos no pátio interno do hospital. O sol filtrava entre as árvores e por um instante aquele lugar deixou de ser apenas um espaço de trabalho. Eu pensei muito em você esse fim de semana, disse ele. Em que sentido? No lugar que você ocupa na minha vida e no que eu posso ocupar na sua. Olhei para ele com calma. Você não precisa caber em tudo para ser importante. Ele sorriu. Você sempre transforma o que parece confuso em algo simples. Não simples, corrigi. Honesto. Ele respirou fundo. Eu não quero te pedir mais do que você pode dar, mas também não quero me diminuir para caber. Então não faça nenhuma das duas coisas, respondi. Fique inteiro. Eu fico inteira também. Ele me observou em silêncio. E nós? Nós existimos no espaço que conseguimos sustentar sem nos perder. Fernando assentiu devagar. Isso é mais profundo do que qualquer romance que eu já vivi, porque não é sobre preencher vazios, falei. É sobre compartilhar caminhos. Naquela noite em casa, abracei Silvio com presença real. Você está mais em paz, comentou. Estou em alinhamento comigo. Ele me beijou com carinho. É tudo o que eu sempre quis para você. E ali entendi algo essencial. Eu não precisava escolher entre ser esposa, mulher, profissional, amante, ser humano em transformação. Eu podia ser tudo isso. Fernando não veio para substituir nada. Veio para revelar partes minhas que estavam adormecidas. E eu não precisei romper para sentir, nem mentir para viver. No hospital, continuo sendo Paula, a enfermeira competente e respeitada. Nos corredores, ainda cruzo com Fernando. Às vezes sorrimos. Às vezes apenas nos olhamos. Há algo nosso ali, invisível, forte, silencioso. E dentro de mim, não há culpa. Há consciência. Há presença. Há escolha. Minha história não é sobre transgressão. É sobre uma mulher que aprendeu que amar não é se dividir, é se expandir.